Fiéis com diferentes devoções celebraram de maneira especial esses últimos dias, seja a Páscoa dos cristãos ou a Pêssah dos judeus. A data convida a uma reflexão profunda e nós preparamos um diálogo interessante entre evangélicos, católicos e judeus. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto está o presidente do Conselho de Pastores, Ovídio Prudente. Em Franca, o bispo diocesano Dom Paulo Roberto Belotto. E no canal digital da Clube, o rabino Davi Léo Eisencraft. Eu começo aqui por Ribeirão Preto com o pastor Ovídio e faço a pergunta inaugural. A Páscoa 2023 quer nos dizer o que, pastor? Muito boa tarde para você que está participando conosco desse programa. Boa tarde aqui, nossos participantes, Rabino Davi, Dom Paulo, Felipe. A Páscoa de 2023 é importante a gente nunca perder o sentido verdadeiro desses dias tão importantes. A Sexta-feira da Paixão, o sábado, o domingo, os fatos que foram acontecendo dia a dia. O relembrar, o celebrar é relembrar esses fatos que marcam, que são tão importantes para nós. Onde o nosso Senhor Jesus Cristo, ontem nós celebrando aí a menção da morte de Jesus, como diz o apóstolo Paulo, nos ensinando sobre a celebração desse momento. Ele diz: no dia em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele pegou o cálice e disse: comer dele todos, beber dele todos. É uma mensagem ampla para toda a humanidade o que aconteceu. O significado do pão que Jesus toma ali e parte com os seus discípulos naquela sala, naquele momento tão importante. Ele parte o pão, diz: comei dele todos, esse é o meu corpo dado a vós. Depois ele toma o cálice e diz: este é o meu sangue, sangue da aliança, da eterna aliança, baseada no sangue de Jesus. Logo após aquele momento que Jesus celebrava a Páscoa, ele comia a Páscoa com os seus discípulos. Logo após, ele vai para o Monte das Oliveiras, onde ele é traído por Judas e ele é entregue nas mãos daqueles homens que o vieram prender. E dali, acontecimentos muito difíceis, até de lembrar, pela agonia que Jesus passa também como homem, na figura humana, né? Deus no corpo humano, vivendo as dores de um ser humano. Ele se oferece como sacrifício vivo por nós. Muito importante celebrar o significado, uma mensagem de esperança, uma mensagem de libertação, uma mensagem de cura e de vida nesse momento que estamos celebrando, na sexta, o sábado, o domingo, aguardando. Hoje é sábado e nós estamos então aguardando a celebração do domingo, o significado do domingo. Dom Paulo, os católicos, para bem celebrar a Páscoa, essa passagem, né, como a palavra quer dizer, eles foram chamados a viver uma quaresma de reflexão e ali pelo menos um pouco de sacrifício. O que isso oferece para o restante do ano? Exatamente. Primeiramente, minhas saudações a você, Felipe, meus cumprimentos também ao rabino Davi, ao pastor Ovídio, e meus cumprimentos a todos vocês que nos acompanham nessa partilha tão importante. Nós temos todo um período de quaresma, nós chamamos, são 40 dias, aliás, é um número simbólico que determina um tempo que aparece muito na Bíblia, são várias passagens. Até Jesus fez um retiro de 40 dias de jejum lá no deserto, quando foi tentado por Satanás. E então a Igreja Católica, inspirada nessa tradição bíblica, ela criou todo esse tempo de preparação. Nós falamos de penitência, de conversão, que nós damos o nome de quaresma. E principalmente nas celebrações dominicais, nós fomos orientados durante esse período, através da palavra de Deus, através das nossas orações, das nossas celebrações e das práticas penitenciais que a igreja nos pede, do jejum, da esmola, da caridade, né? Claro, eu já falei da esmola que nós devemos oferecer. Nos colocando assim, nessa comunhão profunda com Deus, profunda conosco mesmo e profunda com os nossos irmãos. Então, celebramos já esse tempo de quaresma, nos preparando
para essa semana que nós já estamos celebrando, né? Hoje já vamos celebrar a vigília pascal, nós chamamos à noite, depois a Páscoa. Nós estamos nos preparando para esse momento tão importante, para essa rica semana que nós chamamos de Semana Santa. E graças a Deus, Felipe, nós tivemos uma participação muito boa dos fiéis durante a nossa quaresma, em todas essas semanas. Claro, mais nas missas dominicais, mas também durante a semana nós costumamos oferecer aos fiéis, além da prática que cada um pode exercer, um momento de celebração penitencial, enfim, outras, como a Via Sacra, algumas procissões que nós realizamos já a procissão do encontro, utilizando as imagens do Cristo, do Senhor dos Passos, Nossa Senhora das Dores. São todos momentos celebrativos, mas principalmente orientados pela Palavra de Deus e pela Eucaristia. Os fiéis foram se preparando para poder celebrar de modo mais intenso a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Rabino Davi, a Páscoa judaica, a Peça, repete muito esta pergunta que eu farei agora ao senhor. Por que essa noite é diferente? Boa tarde a todos. Uma honra e um prazer estar com todos vocês aqui. Felipe, Dom Paulo, Pastor Ovídio. A nossa Páscoa, a Páscoa judaica, como você bem disse, o Pessach, ele tem uma duração de 8 dias. E essa pergunta é repetida dia a dia. A gente começou isso na quarta-feira à noite e vamos seguir por 8 dias perguntando por que essa noite é diferente. E a questão principal, o foco principal de Pessach é a liberdade, a importância fundamental da liberdade para todos os seres humanos. E a gente é comandado a cada geração sentir como se a gente tivesse sido libertado do Egito, né? Por mais que isso tenha acontecido há mais de 3.000 anos atrás, a gente, a cada geração e a cada ano, a gente se coloca no lugar das pessoas naquela época e nos dias de hoje. E a gente faz isso através de muitos símbolos que são usados durante as refeições, principalmente à noite, e por isso a pergunta é feita à noite, e símbolos que tendem a despertar curiosidade, não só das crianças, mas principalmente das crianças, para quem a gente está querendo ensinar de geração em geração a importância da liberdade, mas também para os jovens e para os adultos. E a gente faz isso fazendo basicamente 4 perguntas, né, que tem a ver com as diferenças que a gente observa naquela noite, né? A primeira questão da gente não comer o pão fermentado, e sim o pão ázimo durante esses 8 dias, da gente comer verduras amargas, lembrando o amargor da escravidão, da falta da liberdade. A gente usa muito mergulhar os alimentos em água salgada, lembrando então das lágrimas das pessoas que não têm liberdade, né, a dificuldade de viver sem liberdade, e também a questão da gente comer, né, recostado, inclinado, né, que era algo que só pessoas livres podiam fazer, né? Então todos esses símbolos e mais todos os símbolos que vão na mesa, a gente tem um prato especial, a Keará, onde a gente coloca vários símbolos que são usados durante essas noites, né? E cada um desses símbolos representando, tentando despertar então a curiosidade e a discussão sobre esse valor tão importante que é a liberdade. Pastor Ovídio, na sua opinião, que mensagem seria a ideal para aquele que hoje não é fiel de nenhuma dessas religiões? Felipe, assim que Jesus começou o seu ministério, narrado ali pelo apóstolo São João, no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida.
E no domingo nós celebramos a ressurreição. Na sexta celebramos a morte, onde Jesus levou sobre si os nossos pecados naquela cruz e morreu com eles, para que todo aquele que nele creia nesse sacrifício vivo. Quando Jesus foi apresentado por João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue dele foi derramado para isso, mas após tem a ressurreição. O domingo nós celebramos a ressurreição, a vida que nasce da morte. E essa é a figura que nós queremos, essa verdade queremos passar para os cristãos, as pessoas, todo aquele que sofre. A mensagem de esperança, a vida em Cristo. Ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele vive, para que todo aquele que nele creia também tenha essa força da vida dentro de si, para passar pelas dificuldades nesse mundo e vencê-los também, sem perder nunca a esperança, a motivação, a alegria de tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus tem para você, querido telespectador, Deus tem vida e vida em abundância para a sua vida e para toda a sua família. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, nesse momento de confraternização familiar, no almoço de domingo, tão importante também, nesse dia tão especial do domingo da ressurreição. Dom Paulo, a Páscoa tem muito a ver com essa união que está representada aqui hoje nesse diálogo ecumênico? É claro, né? Jesus criou uma comunidade com os discípulos, né? A comunidade é marcada pela experiência do amor. E hoje, na nossa sociedade, nós temos que ter essa tolerância, essa compreensão, essa vivência de toda a humanidade, todos os povos. Cada um, é claro, celebrando a sua fé, do seu jeito, com seus ritos, com seus costumes, com as suas tradições. Mas se a gente lê lá no livro do Gênesis, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, e toda a criação. Todos nós somos filhos e filhas do mesmo Pai, nos ensinou Jesus. Até nos ensinou a rezar o Pai Nosso, né? Então, com toda a nossa tradição própria de católicos, de cristãos, os evangélicos, também os judeus e outros que costumam celebrar essas cerimônias, todos nós temos uma mesma vocação de viver a fraternidade universal. O Papa Francisco tem falado muito nisso, né? Baseado em Francisco de Assis. Todos nós somos irmãos. Todos nós nascemos nessa época, nessa circunstância, nessa história e temos que dar uma resposta como pessoas, como seres humanos. Conservando, é claro, as nossas tradições, os nossos costumes, mas nós temos que olhar para cada pessoa, para cada ser humano e ver nessa pessoa a imagem e semelhança de Deus. Nós somos irmãos, por isso que devemos viver a fraternidade e unidade. E a celebração da Páscoa quer dizer justamente isso, né? É essa paz que deve reinar entre todos nós. Que Deus abençoe e agradeço muito por essa oportunidade. Rabino Davi, o senhor bem destacou, né? A peça, né? Sempre resgata essa questão da libertação do povo de Deus, ou seja, do povo de Israel, do Egito, da escravidão. E hoje, em 2023, que escravidão é essa da qual nós precisamos nos libertar? Obrigado pela pergunta, Felipe. Infelizmente são muitas, né? Infelizmente a gente tem visto aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas a gente tem ouvido, inclusive recentemente, nas últimas semanas, várias questões muito óbvias, né, de temas ligados ao trabalho escravo, análogo à escravidão. Então isso é mais do que evidente que continuamos precisando agir e lembrar a importância da liberdade para todos os seres humanos, inclusive hoje em 2023, mas não só isso, do ponto de vista pessoal também, a gente tem visto as pessoas muitas vezes escravas da tecnologia, escravas de drogas, né?
né, o vício nas drogas, escravas em função de discriminação, né, pessoas que não têm nem onde dormir. Eu que estou aqui em São Paulo tenho vivenciado isso no dia a dia, né? Como está difícil a situação das pessoas que moram na rua, cada vez mais difícil, né? Pessoas que são escravas desse sistema que a gente está vivendo e não conseguem sair dessa posição, sem falar de todos os outros tipos de discriminação que a gente continua vivendo no século XXI, né? Seja a discriminação contra as mulheres, o racismo, a discriminação religiosa, enfim, temos muito que avançar ainda em pleno ano 2023. Perfeitamente. Participaram do Jornal da Clube deste sábado em Ribeirão Preto, o presidente do Conselho de Pastores, Ovídio Prudente. Em Franca, o bispo diocesano Dom Paulo Roberto Belotto. E no canal digital da Clube, o rabino Davi Léo Eisencraft. A todos a paz, shalom e uma feliz celebração.